terceiro e último capítulo da primeira prova de cálculo vetorial e vai ser multiplicadores de Lagrange. Como eu tinha falado na aula passada, os pontos de máximo e mínimo dentro da região, eles existem, né, quando a região é fechada, mas a gente pode também definir uma restrição. Por exemplo, você quer construir uma coisa com volume máximo, mas não quer que ela ultrapasse uma certa área, não quer que a soma das arestas seja alguma coisa, por exemplo. Então você sempre tem uma restrição. E dentro dessa restrição, o seu máximo ou mínimo tem que estar dentro da restrição. Os pontos que você encontrar tem que se encaixar na restrição. Então, os multiplicadores de Lagrange são ferramentas que permitem encontrar máximo e mínimo de uma função sujeita à restrição, né, que eu acabei de falar. A restrição é isso aí. E, basicamente, como a gente define matematicamente a restrição? O resultado do máximo e mínimo de x, y, z deve respeitar a função de restrição. E, normalmente, a função de restrição é definida assim. Uma g de x, y, z, né, para três variáveis, é igual a uma constante. Se a gente tem nossa f, que é a nossa função que a gente naturalmente tem, e deseja maximizar ou minimizar ela, sujeita a essa restrição, g igual a uma constante, a gente tem o método do multiplicador de Lagrange. A gente tem que o gradiente da função é igual a lambda vezes o gradiente de g, que é a função restrição. Além disso, g de x, y e z tem que ser igual a k. Então, a sua função, os seus pontos, além de respeitar que o gradiente deles tem que seguir essa regra aqui, ele também tem que seguir a restrição. Segundo, calcule todos os pontos. Calcule todos os pontos que seguem essa restrição e depois o maior desses valores será o máximo e o menor será o valor de mínimo. Basicamente, para simplificar esse gradiente, o que é o gradiente? A gente deriva em x, coloca no vetor, na primeira parte do vetor, deriva em y, na outra, depois deriva em z e coloca na outra, e é igual a isso aqui. Basicamente, é isso. A derivada em x da função tem que ser igual a um valor lambda, que é uma constante, vezes g de x, f de y igual a lambda g de y, f de z igual a lambda g de z, além de a minha função restrição. Note, quando você for resolver esse sistema aqui, vão ser 4 variáveis, porque a minha derivada em x vai ser uma função x, y, z, por exemplo, e ainda tem um lambda. Então, vai ser uma função das variáveis x, y, z e lambda, porque lambda também varia aqui, vai depender dos valores de lambda. Que isso fica um pouquinho difícil, por quê? Resolver sistemas lineares com 4 variáveis não é tão complicado. Lá a gente vê em métodos numéricos, tem vários métodos para resolver. Só que aqui, normalmente, a minha f de x, a minha g de x não são funções lineares. E o produto de lambda também não vai ser uma função linear. Então, a gente vai precisar de alguns artifícios, né? Algumas artimanhas, manipulação, engenharia, como o livro chama, para poder resolver o sistema dessa forma. No finalzinho do capítulo, ele fala que também pode haver duas restrições, duas funções restrições, que é uma g de x, y, z, que é igual a uma c1, uma constante 1, e um h, que é igual a uma constante 2, c2. Então faz um processo semelhante. O gradiente da f é igual a lambda para o g, vezes o gradiente de g, mais o mi vezes o gradiente de h. Ou da mesma forma que a gente tinha escrito naquela vez, meu f de x é igual a lambda g de x mais mi h de x, o f de mesma coisa, e ainda as duas funções restrições. Vamos lá, por exemplo. O plano x, y, z é a questão antes, né? A questão 43 do capítulo 14.8. O plano x, y, z, x mais y mais 2z igual a 2, intercepta o paraboloide z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado em uma elipse. Então, todos os pontos que eles se tocam vai formar uma elipse. Determine todos os pontos dessa elipse
que estão mais próximos e mais longe da origem. Vamos voltar aqui um instante. Quais são os passos que a gente faz? A gente define quem é a nossa primeira. Precisa definir quem é a nossa função f, quem vai ser a nossa função restrição k. Depois aplica nessa função. Quando a gente encontrar todos os valores daqui, a gente vai ver qual é o maior e qual é o menor dos valores. Todos os valores de x, y e z que saírem daqui, aí a gente vê qual é os maiores e os menores. Notem que z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, eu posso chamar da minha f de x, y. Um instante. A gente fez essa definição para funções de duas variáveis, mas podia ter feito de três variáveis, mas podia ter feito para uma função de duas variáveis. O que ia mudar? Que só ia ter f de x igual a lambda g de x e f de y igual a lambda g de y, aqui ia ser g de x, y. Foi o que eu fiz aqui. Eu chamei z de uma função de f de x e y igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, que é o que está escrito aqui. Além disso, como eu só quero pontos que estão nessa elipse, eu sei que todos os pontos z vão ser iguais a x ao quadrado mais y ao quadrado. Opa, x ao quadrado mais y ao quadrado. É por isso que nessa segunda equação aqui, eu substituí z por x ao quadrado mais y ao quadrado. Porque eu sei, já que eu estou procurando ponto que está nessa elipse, não pode ser outra coisa. Então, já posso substituir aqui. Então, eu tenho a minha função f de x, e aqui eu também tenho a função g de x restritiva, que é uma função em função né, de x e y, só de x e y, e é igual a uma constante, que é 2. Aqui, ó, eu escrevi. Aplicando os multiplicadores de Lagrange, eu tenho que minha f é essa aqui, minha g de x é essa aqui, eu tenho que qual a derivada dessa função em função de x? É 2x. Qual é a derivada dessa função em y? Ou dessa função em função de x vai ser 1, 0, 2 vezes a derivada de 2 vezes x ao quadrado, 2 baixo, né? Então vai ficar 4x. Então, 4x mais 1 vezes o meu lambda. Da mesma forma da segunda, né? Ela é equivalente. 2y e aqui 1 mais 4y. 4y mais 1 vezes lambda. Agora que entra a parte da engenharia, né? Da artimanha. Então aqui, eu tenho que essa equação aqui, ó, ela é muito parecida com essa. Só que aqui está faltando um y e aqui está faltando um x, né, para ela igualar. Mas antes eu tenho que definir uma coisa, porque eu vou cancelar alguma hora. Note que o lambda não pode ser zero, porque se ele for zero, isso aqui vai zerar. Então eu vou ter x igual a zero e y igual a zero. E o z, como é x ao quadrado mais y ao quadrado, também vai ser zero. Só que eu não posso que 0 mais 0 mais 0 seja igual a 2. Então eu não posso dizer que x ou que lambda é igual a zero. Pronto, a gente já tem isso. Como lambda não é igual a zero, eu também tenho que x não vai ser igual a zero. Porque x igual a zero implicaria em lambda igual a zero. E y também não pode ser igual a zero. Porque y igual a zero implicaria no lambda também igual a zero. Ou não, né? Pode ser... o x poderia ser menos 1 sobre 4, que daria 0. Mas vamos pensar assim. O x e o y também não pode ser 0. Porque se x for 0, y for 0, não dá certo. Desculpa. Então a gente já sabe que nem x, nem y, nem z pode ser igual a 0. Isso aqui não pode. Multiplicando essa primeira equação por y e a segunda por x, a gente vai ter 2xy igual a lambda 4x mais 1 vezes y. E a de baixo 2xy, né, igual a lambda 4y mais 1 vezes x. Agora vem a parte, por que eu defini que ela não pode ser igual a zero? Porque eu vou igualar essas duas equações, já que aqui é igual, vou igualar. E eu vou cortar a lambda dos dois lados. Eu posso cortar dos dois lados porque eu sei que ele não pode ser zero. Então, eu igualo essa com essa, corto lambda, então eu vou ficar com 4xy, né, que eu multiplico y para dentro, mais y,
é igual a 4xy, passo x multiplicando, mais x. Como esse é igual a esse, eu cancelo. Então, x igual a y. Olha o que ele diz aqui, ó. Calcule todos os pontos em F que resultam do passo. Então, todos os pontos x e y que resultam daqui são todos os pontos onde x igual a y. A gente já tem a nossa primeira, como que eu posso falar? Nossa primeira condição. A gente tem que x tem que ser igual a y. Voltando lá para as equações iniciais, a gente tem que z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Mas, para satisfazer o multiplicador de Lagrange, eu tenho que x tem que ser igual a y. Então, vai ficar y ao quadrado mais y ao quadrado, vou ter 2y. Então, z é igual a 2y. Além disso, x mais y mais 2z igual a 2. Só que x é igual a y, então vai ficar 2y mais 2z igual a 2. 2y mais 2z igual a 2, dividido por 2 dos dois lados. Y mais z igual a 1. Só que eu sei que z é 2y. Então eu tenho que 2y mais y menos 1 igual a 0. Resolvendo para y, né, eu tenho que dois resultados. Y igual a menos 1 e y igual a 1 sobre 2. Só que eu sei que y igual a 1 sobre 2 é a mesma coisa que x é igual a 1 sobre 2, porque x é igual a y. E z é x ao quadrado mais y ao quadrado, que é 1 sobre 2 ao quadrado, 1 sobre 4, mais 1 sobre 4 dá 1 sobre 2. Então, o x, y, z é igual a 1 sobre 2. E eu também tenho que quando y é igual a menos 1, então que x é igual a menos 1, e z é igual a menos 1 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado, que dá 2. Então, mais 1, 2. Ou seja, o que a questão pede? Determine os pontos dessa elipse que estão mais próximos e mais longe da origem. Como é que a gente faz a distância até a origem? Raiz desse ao quadrado mais esse ao quadrado mais esse ao quadrado. E essa distância aqui, raiz desse ao quadrado mais esse ao quadrado mais esse ao quadrado. Quando eu faço, essa aqui vai ser a menor distância, que vai ser uns raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. E esse aqui vai dar a maior distância, que vai dar 2 raiz de 3, eu acho. Isso. Não. Raiz de 6. Então, essa aqui dá menor do que essa aqui. Como eles estão dentro do Lagrange, eles vão ser a menor distância e a maior distância sujeita a essas condições. Então, bem simples o multiplicador de Lagrange. É basicamente a parte mais complexa. Aparece nessas equações aqui, mas o passo a passo que eu sempre faço quando tem equações desse tipo, eu tento deixar esse lado aqui sempre igual, um igual ao outro, aí depois eu trato do outro lado. Os pontos que você encontrar, por exemplo, eu encontrei esses pontos aqui, eles têm que satisfazer as equações de contorno. Então, se eu aplicar os pontos aqui, ele tem que ser igual a 2, tanto para a menor distância quanto para a maior distância. Se eu aplicar, vai dar certo. Vai dar 1 sobre 2 mais 1 sobre 2, que dá 1, mais 2 sobre 1 sobre 2 vai dar 1. Então, 1 mais 1 é 2. E do outro da mesma forma. Então, sempre testem. Depois que você descobrir os pontos, veja se ela se encaixa na equação de contorno para ter certeza. Então, por isso é multiplicador de Lagrange. Eu acho que até aqui foi o assunto da prova, que o professor Juan pediu para me passar. Qualquer dúvida vocês podem mandar, qualquer questão, no Instagram do Kart sempre fala. Então, valeu pessoal. Até a próxima.